pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do projeto Oiapoque ao Chuí, que é um projeto que a gente criou com o intuito aí de incentivar a nossa literatura nacional. E cada uma de nós escolheu então um autor ou uma autora de cada região do país para trazer aqui para vocês. A gente sempre deixa nos cards a apresentação do projeto e já também a playlist com os vídeos que já saíram do projeto aí afora. Eu já falei sobre dois, eu acho que a Raquel também já falou sobre dois. Mas enfim, o vídeo de hoje é para falar sobre o representante que eu escolhi para o norte, que é o Milton Ratum. Eu acredito que muitos já devem ter escutado falar desse nome, porque Milton Ratum é sim um dos maiores autores contemporâneos aí do nosso Brasil. Milton Ratum, ele nasceu em Manaus, então por isso que eu acabei escolhendo ele ali como região norte, porque a gente considera o local do nascimento, e se mudou aí para Brasília, depois para São Paulo, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a vida dele, mas ele começou a escrever já na década de 80, publicando o seu primeiro romance em 1989, e até então ele já tem 4 romances publicados e uma coletânea de contos. Desses 4 romances que ele tem publicado, 3 deles ganharam o prêmio Jabuti. Então você imagina o tanto que esse cara é bom, né? Eu acho que deve ser bom para ele estar ganhando tanto prêmio aí. E além disso, ele também já foi traduzido para diversas línguas e é vendido aí pelo mundo afora. Então realmente é um grande nome da nossa literatura nacional. E eu fiquei muito feliz em poder conhecer finalmente alguma obra dele. Indo um pouco em contramão aí do seu livro mais famoso, que é Dois Irmãos, que eu acho que todo mundo já possa ter escutado falar dele, eu resolvi começar pelo começo, que foi o primeiro livro que ele lançou lá em 89, como eu disse pra vocês, que é Relatos de um Certo Oriente. Aqui a gente vai acompanhar então uma narradora que tá voltando para Manaus. Ela, saiu ali de Manaus, a gente não sabe no primeiro momento por quê, mas às vezes para estudar, enfim, deixou ali a sua cidade de infância para viver a vida e acaba voltando numa visita, acaba voltando ali para visitar a família, rever algumas pessoas, principalmente a sua avó, Emily, que é realmente a matriarca aí dessa família. E ela vai contando pra gente essa volta dela através realmente de relatos que ela escreve para mandar pro irmão que mora em Barcelona. Então, esses relatos e essa volta dela para Manaus acabam acendendo e trazendo de volta diversas lembranças. Afinal de contas, ela vai voltar depois de muito tempo a conviver e ver pessoas e estar em lugares que ela vivia na infância. Então isso realmente mexe de certa forma com a gente e mexe com a nossa personagem aqui também. O legal disso, como eu disse pra vocês, é que a personagem, ela narra isso, mas ela não é o centro da história, tanto que ela é anônima, a gente nem sabe o nome dela, em momento nenhum é citado, e a história gira mais mesmo em torno dessa matriarca, que é a Emily, que é a avó dessa menina, e que a Emily, ela é libanesa, que ela veio pro Brasil e formou a sua família aqui. Então a gente vai acompanhar todo o drama, toda a história, todos os mistérios que envolvem a família da Emily. É legal falar que tem esse choque sim de cultura, não é um choque na verdade, mas tem essa mistura de cultura e essa imersão em ambas as culturas, aqui, tanto da cultura libanesa, cultura árabe, misturada com o Brasil, muito característico ali da cidade de Manaus, que é uma cidade portuária, que tem algumas características específicas. Então o Milton Ratum consegue imergir a gente aqui nesses dois cenários, até porque é uma experiência própria dele, porque ele também é descendente de libanês, então ele traz pra gente todo esse universo muito bem construído. E além dessa cultura árabe, eu gostei muito de ter essa questão de Manaus ali apresentado pra gente, porque realmente não é uma cidade que a gente vê tanto na nossa literatura. Acaba a gente sempre tendo um foco ali em São Paulo e no Rio, e é uma cidade que eu particularmente não conheço e que, pelo que conta aqui pra gente, é uma cidade ainda bem diferente da nossa realidade, que tem uma realidade um pouco diferente. Apesar de ter sido escrito décadas atrás, eu acredito que possam ter mudado muitas coisas, mas algumas coisas eu acredito ainda continuam atuais, como em todo o resto aí do nosso país. Bom, além disso, a gente tem também o que eu acho que acaba sendo o ponto alto aqui da história dos Relatos de um Certo Oriente, relato na verdade, não é no plural, Relatos de um Certo Oriente,
que não se limita a essa única personagem anônima narradora. A partir do momento que as lembranças dela e a história dela ali nessa volta à cidade vai se cruzando com outras pessoas que são importantes, então ou sejam membros da família, ou sejam amigos e pessoas que sempre conviveram ali nesse âmbito da família deles, em torno da Emily, eles vão se tornando personagens narradores. E essa troca de narrador, ela é feita de uma forma muito assim, sutil. E se você não presta atenção, você perde. Tanto que quando eu comecei a ler, eu não tava entendendo muito bem. Eu tô assim, gente, quem tá falando com quem? Você fica um pouco confuso, sim. Então você tem que prestar atenção, porque não tem aquela ajudinha, por exemplo, de na entrada do capítulo colocar o nome de quem tá narrando. Não, você tem que perceber pelas sutilezas da fala de cada narrador. Então, por exemplo, quando é essa narradora anônima e ela fala da avó Emily, ok? Ou então você vê que ela está se direcionando a alguém, que no caso é o irmão, quando ela usa alguns pronomes ali de nós e tal, você percebe que é ela. Mas às vezes a gente tem uma mudança sutil, que é uma pessoa se referindo a Emily como mãe, que é no caso um tio dessa nossa personagem narradora. Então tem várias pessoas que acabam entrando aí na história e que vai mudando essa narração. Além disso, a narração é essencialmente oralizada, então é como se fosse realmente uma conversa. Sabe aquelas conversas que você começa a contar uma história, sei lá, você tá em família, tá todo mundo em família, assim, almoço de família e tal. Aí você fala, nossa, lembra daquela vez que aconteceu isso, com fulano de tal, mas o fulano de tal é aquele. Aí volta pra história. E vai e volta, e vão entrando pessoas, e um vai contando uma parte, outro vai contando outra. É isso que é a história de Relatos de um Certo Oriente, bem basicamente, tá? Então a gente tem aí essa pluralidade tanto da cultura, mas a gente tem de pessoas e de narradores, e vai entrando gente na história. Então exige uma atenção, sim, para ler esse livro. Eu, pelo menos, fiquei feliz que eu descobri que eu não fui a única pessoa que tem essa dificuldade. Porque eu assisti uma entrevista com o Milton Ratum, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem assistir também no YouTube da Universidade Federal do Paraná. Aparentemente o livro Relatos no Certo Oriente foi o livro aí do vestibular. A entrevista é bem recente, até do começo desse ano. E então eles convidaram o Milton Ratum, então ele fazendo uma entrevista, e ele cita isso, que tem essa dificuldade realmente às vezes de você entender quem tá narrando ali, e que isso é proposital. Então ele não colocou mesmo o nome dos narradores, ele queria essa sutileza na diferenciação, então isso é proposital. E gente, é difícil no começo, depois de um tempo que você já sabe que tá rolando, que mudam os narradores, você já pega bem mais rápido, assim, essas sutilezas na diferença da fala de cada um deles. Então, assim, exige um certo cuidado, mas super flui. Depois de um tempo você já tá craque aí em entender quem tá falando nesse caso. Outra coisa que eu achei interessante de trazer aqui pra vocês, que eu vi nessa entrevista e que era algo que eu não tinha pensado antes, mas que depois que eu vi o próprio Milton falar, eu falei, nossa, realmente não tinha pensado por esse lado, é que o livro, apesar de ser um romance, ele traz uma leve poesia ali, sabe? Ele colocou um tom de poesia na escrita dele, na fala desses personagens narradores, e isso ele explica que talvez seja por uma certa frustração, que em primeiro momento ele queria ser um poeta e ele acabou descontando isso no seu primeiro romance. Então isso é algo que ele cita nessa entrevista, que eu recomendo todo mundo assistir, que é uma entrevista bem legal, sobre o livro Relatos no Certo Oriente. E que depois, assim, que ele falou, eu falei assim, realmente tem um negocinho ali na fala, sabe? Não é uma fala tão direta, tem um lirismo ali na fala desses personagens narradores. Então, é isso, gente, a história do livro, como que ele funciona e tal, além de algumas informações adicionais pra vocês. É um livro super curtinho, mas é uma leitura densa, ela traz histórias bem dramáticas ali que acabam te prendendo. Eu acho que realmente essa forma que ele encontrou de ir enganchando, sei lá, essa palavra não existe, né? De ir ligando os personagens narradores e as narrações uma na outra e esses relatos, pra mim realmente foi o que me prendeu ali na história, de querer entender o que estava acontecendo.
porque eu, particularmente, de alguns livros que eu já li que são mais voltados para essa questão de drama familiar, não me interessa tanto. Eu fico meio assim, acho, sabe, não é um tipo de livro que eu geralmente gosto muito. Mas aqui, essa dinâmica que ele criou com os narradores realmente é muito interessante e te prende ali na história e te faz querer entender quem tá falando o quê e conhecer mais sobre essa história acerca ali da matriarca Emily. Então fica aqui minha recomendação para vocês de Relatos de um Certo Oriente. Eu gostei dessa leitura sim, acho muito legal. Depois que eu vi a entrevista dele, eu acho que cresceu pra mim o livro. Então eu pretendo ainda ler Dois Irmãos, que é aí um dos seus livros mais famosos e possivelmente os outros dele. Mas fica aqui então a dica de mais um livro para vocês que a gente trouxe aqui no nosso projeto. Eu acho que a gente está conseguindo cumprir aí com o nosso objetivo de incentivar a literatura nacional, porque a gente já trouxe títulos bem diversos e bem interessantes aqui para vocês. E vamos continuar trazendo até o fim desse mês. Então não deixa de se inscrever no canal para não perder mais os vídeos. Ativa o sininho para saber sempre que sair vídeo novo por aqui. E deixa seu comentário se você já conhece Milton Ratum, se já leu alguma das obras dele, Dois Irmãos ou essa, ou algum dos outros livros. Deixa aqui embaixo e não esquece de curtir também esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo e tchau, tchau!